a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. Nessa segunda temporada, explorar ainda mais os nossos sentimentos e buscar a cura conjunta. Oba! E aí, minha nega, como é que você tá hoje? Como é que tá a força do lado daí? Primeiro episódio da segunda temporada e eu tô muito feliz em estar de volta. Eu tava sentindo saudade. Você sentiu saudade, aprendiz? Me conta se você sentiu. Bom, eu espero que a gente consiga, né, nessa segunda temporada, explorar ainda mais os nossos sentimentos e buscar a cura conjunta. Se você está chegando nesse episódio pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Quero que você se sinta em casa, se sinta acolhida e que lembre que não tá só. Às vezes a gente acha que tá sozinha, mas não tá. Eu sou Indiara Vitório, sou baiana de Feira de Santana. E posso me definir como uma mulher sonhadora, muito sonhadora. E que, em busca das realizações desses sonhos, eu vou me descobrindo e tentando inspirar mais pessoas por onde eu passo, trazendo a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. Porque se não fosse o corre de manhã, de vovó, do suporte familiar que minha mãe teve, da comunidade, hoje, muito provavelmente, eu não estaria onde eu tô. Teve muito esforço, as oportunidades não foram dadas, mas aqui estou eu. E nesse Dia das Mães, né, eu acho que eu não poderia deixar de começar a segunda temporada no Dia das Mães. O nome do podcast é Aprendi com Manha. E uma vez, uma amiga que também foi convidada aqui no podcast, ela fala que nossas mães também estão aprendendo a ser mães. Não tem um curso, não tem um diploma, não tem um manual a ser dado. A gente vai buscando dar o nosso melhor, sempre. Eu não tenho lugar de fala como mãe, mas tenho lugar de fala como filha, né? E como uma pessoa que quer ser mãe um dia, quem sabe, né? Pretendo ser mãe em algum momento da minha vida, não agora, mas, né, tô chegando ali nos 30. E em algum momento eu quero constituir a minha família. Enquanto isso, eu vou aprendendo com as mulheres que estão ao meu redor. E eu quero começar o podcast de hoje perguntando para você o que é que você acha, e o que você sente se você é mãe. O que significa ser mãe para você? Eu perguntei isso para 3 pessoas muito especiais e convidei elas para mandarem um áudio contando aqui a experiência delas. A primeira foi Manhinha, né? Não podia deixar de ser. Boa noite, Indiarinha. Então, filha, está chegando o grande dia, o Dia das Mães. O que eu quero te dizer, minha filha, é que eu te criei como mãe e pai ao mesmo tempo, né? Te dei o que eu pude te dar. Hoje você está aí, né? Uma grande jornalista, formada, com dignidade, com amor, com respeito. Isso é muito bom. Então, minha filha, o que eu tenho para te dizer é que você continue sendo essa filha amável por todos, com esse carinho enorme que você tem, minha filha, por mim, por todos da nossa família. Aí é como diz, hoje com essa idade que você está, né? Já uma menina grande. Então, o que eu quero te dizer mais uma vez é que Deus continue te abençoando a cada momento de sua vida. E outra coisa, eu te amo, minha filha, do fundo do meu coração. Beijos, beijos, boa noite. E as outras 2 são amigas muito queridas. Então, a seguir, você vai ouvir os áudios dela. E Milena Brandão, que é minha amiga de Feira de Santana, conterrânea, que eu amo muito, muito, muito. Bom, meu filho é fruto de uma gravidez não planejada. Eu engravidei quando eu tinha 24 anos. Estava no início de um relacionamento ainda.
Eu sempre tive vontade de ser mãe, muita vontade, mas não era assim o objetivo da minha vida naquele momento. Eu tinha outros planos para mim. E aí eu engravidei. Foi um susto, né? Muito grande. Eu até demorei, assim, um certo tempo para poder admitir, né? Admitir para mim mesma que eu tava grávida e, enfim, aceitar e lidar bem com isso. Eu sou mãe de um menino lindo, de 3 anos de idade, Miguel. É o amor da minha vida, com certeza. Eu acho que ele chegou no momento em que ele realmente deveria chegar. Os filhos, eles trazem pra gente uma série de coisas boas, né? Principalmente. É um desafio ter um filho e criar um filho, mas eles trazem mais coisas boas do que nos colocam em desafios. E Miguel, ele me trouxe muita coragem, Acho que a palavra é coragem, a palavra principal é coragem para tudo. Criar um filho não é fácil, como eu já falei aqui há poucos segundos. Ser mãe é um desafio, porque você precisa abrir mão mesmo de quem você é, do que você quer fazer na hora que você quer fazer, porque existe uma pessoa ali que é completamente dependente de você. E aí pronto. E geralmente a gente se prioriza, né? A gente está acostumado a fazer as coisas que a gente quer primeiro, né? São as nossas vontades primeiro. E a maternidade nos coloca em um segundo lugar. O nosso filho, ele passa a ser a nossa prioridade. Mas é tão gostoso, sabe? É tão incrível, é uma experiência tão, sei lá, fora da curva mesmo, que isso acaba não sendo um problema. Apesar de todo o desafio, acaba não sendo um problema. Eu me esforço muito para criar um filho que se enxergue, né? Enxergue a existência dele, respeite a existência dele nesse mundo. E respeite também a existência das outras pessoas. Entenda a importância de ter limites, de respeitar o outro, de ter amor pelas pessoas que estão ao nosso redor, de não enxergar qualquer diferença, né? No trato com o outro. Enfim, eu acredito muito na educação positiva e é um exercício, né? Porque a gente tende a repetir os nossos traumas e os nossos padrões, mas a gente vai um dia de cada vez, dia após dia, tentando eliminar todas essas coisas para que, de fato, a gente coloque um adulto funcional no mundo e que possa contribuir para tornar, né, a humanidade mais amável, mais compreensiva, mais respeitadora. E é isso. Eu amo ser mãe. Apesar de, às vezes, ficar muito exausta de todas as exigências da maternidade. Mas eu amo ser mãe, sobretudo mãe do meu filho, Miguel, que é uma alegria na minha vida. Eu me emociono só de pensar no que ele representa para mim, no que ele é para mim, em como ele mudou, né, a minha vida. Quando a gente vira mãe, a gente passa a enxergar o mundo de outra maneira, assim. É uma transformação gigante. E é isso. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão me escutando agora. E de Dandara, que também é baiana, de Ilhéus, Danda de Ilhéus, que eu chamei Danda porque ela traz muito uma coisa que futuramente talvez eu seja, né? Uma imigrante que é mãe e que hoje trouxe o filho dela para poder estar vivendo a experiência de morar na Europa. Indy, pela primeira vez em 15 anos, alguém me fez essa pergunta: o que é ser mãe, na minha opinião? E isso me convidou de verdade a fazer uma viagem no tempo e olhar pela primeira vez com carinho para minha história, sabe? Eu fui mãe aos 18 anos e quando eu me deparei com aquele bebê no meu colo, a única coisa que eu tinha para oferecer para ele era um amor sublime. A forma mais linda de amor, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Mas eu ainda não entendi, eu era muito nova, né? Qual a responsabilidade, né? Quais são os desafios de ser mãe? Para mim, o maior desafio é você criar um indivíduo bom para o mundo, né? Um indivíduo respeitoso, uma pessoa empática, do bem. E isso é o que me move, né? E hoje, sendo uma mãe imigrante, eu vejo como é desafiador, principalmente sem rede de apoio, né, de fazer tudo isso, de construir isso junto com meu filho.
É lindo estar aqui e poder mostrar o mundo para ele, de acordo com a minha ótica, e deixar ele também, pela ótica dele, ver tudo isso que está acontecendo no mundo. Mas, ao mesmo tempo, né, eu preciso filtrar, né, porque a gente sabe que migrar não é simples, não é tão fácil, é desafiador, dá medo. Né? Às vezes a gente só quer deitar em posição fetal e pedir para nossa mãe fazer um carinho na nossa cabeça. Mas sem rede de apoio, às vezes fica difícil. Mas nesse tempo todo, né, que eu passei 2 anos na Irlanda, ser o meu filho, e agora eu tô com ele aqui em Portugal, eu descobri que para o nosso filho estar bem, a gente precisa estar bem. A gente precisa se cuidar. Porque a gente tenta ser fortaleza o tempo todo. E nós somos. Mas também é importante a gente se permitir desabar às vezes. Também receber um carinho e um colo, né? Das pessoas que estão ali ao seu redor e até do seu próprio filho, na verdade. Porque o mais importante, no final das contas, nessa trajetória entre mãe e filho, é que a gente nunca perca a capacidade de ver através do outro. Do meu filho me enxergar como ser humano, como a mãe dele, como uma pessoa que mais ama ele na vida. E eu de enxergar meu filho como uma pessoa que eu vou sempre apoiar, eu vou sempre ser colo, eu vou sempre incentivar, e eu vou dar o melhor de mim para que ele possa ser o melhor dele. Nem que isso custe tantas outras coisas. Mas o mais importante para mim é isso. E eu achei muito bonito, né? Ouvir o áudio de cada uma delas. Eu acho que muita coisa que tem em comum, independente de não ter uma fórmula pronta do que é ser mãe, é a vontade de ser a melhor mãe possível pro seu filho ou sua filha, né? Dentro da sua realidade ali. E eu acho que mãe, o ato de maternar traz isso, né? As possibilidades. Você, às vezes, está ali com a demanda e fala, nossa, eu vou ter que acolher meu filho aqui. Seja ele como for, eu brinco, né? No meu lugar de futura mãe, eu brinco muito que... eu acho muito bonito o bebê recém-nascido, mas tem gente que não acha. E é aquela questão, né, gente? O bebê recém-nascido, ele realmente ainda está se formando. Você não tem como achar ele, se ele está muito bonito, se ele está feio. É meio paradoxal. Mas aí, como eu ainda quero ser mãe, eu fico assim, não, eu não vou falar mal do filho de ninguém, porque eu ainda quero ser mãe e meu filho pode nascer feio. E brincadeiras à parte, o que a gente mais pede é saúde, né, quando a gente está maternando. Eu acredito que, de forma geral, eu não sou mãe, mas quando alguma amiga ou algum familiar tá ali naquele processo de gestação, o que mais todo mundo pede é que venha com saúde. E que, às vezes, a criança pode vir não 100% com saúde, mas que a gente aprende a lidar naquela caminhada, dando o melhor conforto e a melhor possibilidade para poder lidar com aquela situação. Então, acredito que a maternidade traz esse monte de imprevistos e que, ao mesmo tempo, traz essas possibilidades. Recentemente, tem 2 pessoas próximas da minha família que foram crianças diagnosticadas com autismo. E antigamente a gente não falava sobre isso, sobre autismo, sobre alguma deficiência cognitiva que a pessoa venha a ter. E eu percebo, né, que essa negligência colocaram pessoas que muito provavelmente têm alguma coisa, mas não sabem o que é, e hoje se considera velha, entre aspas, para poder lidar. Eu conheço pessoas que têm 30, 35 anos que eu falo, nossa, hoje em dia está muito comum a gente falar mais abertamente sobre TDAH, sobre depressão, sobre várias coisinhas que temos acesso na internet e que estão mais comuns de serem faladas e de serem discutidas e de serem entendidas, mas que, de uma certa forma, por mais comum que ainda venha... que esse debate venha para a mesa, ainda está dentro de uma bolha e que pessoas em vulnerabilidade não conseguem entender. Então, eu fico imaginando, maninha, quando ela me criou, ela dava o melhor ali dela, estava ali na trajetória dela, no corre dela, mas maninha não me acolheu no meu processo de transição. E era porque ela não achava bonito um cabelo cacheado, ela queria... sei lá, ela foi educada para que o cabelo liso era o bonito. E a Indiara criança tem muita mágoa dessa época, assim, né?
acho que não é mágoa a palavra certa, mas lembra disso com uma pontadinha de tristeza, mas que ao mesmo tempo a Indiara hoje, letrada racialmente, entende que Manha era vítima do sistema também. Até hoje eu sinto com Manha de forma bem didática para poder conversar com ela e falar, olha, Manha, não é assim, a gente não pode falar mais isso aqui não é legal. E eu vejo hoje, no meu lugar de filha, e quando a gente vai ficando mais velho, o nosso lugar de ensinar também as nossas mães. E quando eu penso no podcast, que a gente não quer repetir, não quer levar para frente, coisas que achamos que são erradas, e vai ter coisa que nossos pais fizeram, tanto mãe como pai, e que vamos falar, não, eu não quero repetir isso, não quero levar para frente. Eu acho impossível você ter um pai e uma mãe que você fale que ele acertou em tudo, ela acertou em tudo. E principalmente para a mãe, que eu acho que é muito mais sobrecarregada com essa responsabilidade de guiar o filho e a filha. Infelizmente, vejo isso mudando. Tava parando para analisar, eu vi isso em algum vídeo no TikTok, né? Que o jeito que os pais aqui na Europa conduzem as coisas é diferente. Eu vejo mais uma presença ativa de estar cuidando, de estar levando para passear sozinho e tal. E isso também é muito efeito da nossa sociedade no Brasil, que é muito machista, mas que chega uma certa fase da nossa vida que a gente começa a ensinar nossos pais com mais consciência, porque eu acho que eles aprendem o tempo todo conosco, aprendem o tempo todo, né? Eu vi muita interação de Milena com Miguel na última ida que eu fui ao Brasil. E Miguel é uma criança muito fofa, muito inteligente, muito esperta. E Milena se tornou uma mãe assim incrível. Eu vejo muito essa maturação dela enquanto mulher, enquanto mãe. E acho muito bonito a relação que ela tem de amizade com o Gaguel. Muito, 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 muito fofo. E ver isso é uma coisa muito bonita. Meus olhos enchem de lágrima pensando nisso, né? Do quanto eu fui também... Todo mundo que materna, não todo mundo, porque eu também não quero romantizar. Nós sabemos que tem pessoas que não lidam muito bem com esse processo de maternidade. Tem pessoas que naquele início, né, tem a depressão pós-parto. Então, sabemos das dores. E eu quero muito que cheguemos a um lugar de falar dessas dores de forma mais acolhida, que a gente não tenha vergonha de falar sobre as nossas vulnerabilidades, porque todo mundo tem esse ponto de vulnerabilidade, sabe? E eu vejo hoje alguns traumas que eu já passei, que eu ainda não consigo expor ou lidar do jeito que eu queria, mas que é principalmente esse ponto de que às vezes carregamos culpa e vergonha de coisas que não nos pertencem, mas que a sociedade insiste que está na nossa responsabilidade, que está nas nossas costas. Então, às vezes uma mãe que ela não está dando conta e ela não está expondo aquilo ali, né? Porque, não, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser forte, é meu papel como mãe, eu tenho que correr ali. Então, como eu sempre trago, na primeira temporada eu trouxe muito isso e vou continuar trazendo nessa segunda. Eu vou trazer muitas perguntas e eu quero que essas respostas a gente encontre elas juntinhas, numa caminhada. Que essa caminhada não vai ser linear, vai ser de altas e baixas, vai ser de dor, vai ser de reconexão, vai ser de descoberta, mas que entendemos que não tem coisas que não precisa ser tão difícil, que a gente consegue ir descomplicando. E eu percebo, por exemplo, enquanto filha, né, coisas que eu não quero levar para frente, por exemplo, quando eu era mais nova e manhã me batia, né, quem é da minha geração muito provavelmente já tomou uma surra em algum momento. Precisamos falar sobre isso. E aí, manhã falava assim, engula o choro, entupa. Entupa o choro que ninguém tá lhe batendo. E aí, ontem, eu tava conversando sobre isso com meu companheiro, a gente falando da minha dificuldade de conseguir chorar. Eu que fui uma criança chorona, que fui uma adolescente chorona, tenho dificuldade hoje de chorar e de... por mais... É estranho, porque hoje eu tô num processo de autoconhecimento muito profundo.
eu consigo entender o que eu tô sentindo, de onde vem. Mesmo que eu demore 1, 2, 3 dias para achar a resposta, eu consigo identificar as coisas. Entender de onde está vindo é um processo muito bonito de autoconhecimento e de reconexão. Mas que é um processo dolorido às vezes, né? E aí eu falando que quando eu era pequena, a mãe falava muito isso. E eu acho que, eu não vou falar por todo o Brasil, mas na Bahia é muito comum. Era muito comum. E eu não quero levar isso pra frente. Mas eu quero levar pra frente o quanto manhã mostrava que era possível. Até hoje, eu fico pensando, né? Como a mãe conseguiu me criar nas condições que ela tinha. Eu fico, gente, de onde é que essa mulher tirava dinheiro? Porque era sozinha, sem a ajuda do meu pai, vendendo perfume. E é por isso que eu falo, né, que essa sabedoria ancestral de fazer render, de multiplicar. Se mãe conseguiu me criar, por mais que eu pretendo muito ter um filho planejado, assim, na hora certa, eu tenho endometriose, então eu quero ter ali entre os 30 e 31 anos e eu quero estar me cuidando, porque tem os riscos ali, né, do impacto da endometriose nesse processo de gestação. E eu quero muito ter planejado, eu não quero ter filho assim, no susto, sabe? Apesar que eu sei que se vier um susto, e eu quero muito ter a oportunidade de escolher o que eu vou fazer com isso, eu acho que eu vou conseguir acabar lidando da melhor forma para todo mundo naquele ambiente, todo mundo envolvido. E mãinha me deu, o maior exemplo que mãe me deu, pensando agora, é que vão vir dias difíceis, mas sempre tem um melhor ali na porta. Ai, eu vou chorar. Porque eu vi mãe passando por muita coisa que foi muito duro para ela, que ela não tenha o mesmo acesso que eu tenho hoje para poder sentar abertamente e falar sobre isso e cuidar e curar essas feridas que com certeza ainda estão abertas para ela, que ela vai ali só acumulando e botando, não, tem que fazer o que tem que ser feito. E eu tento muito não cair nessa armadilha do sistema da gente só seguir em frente. Eu sei que, enquanto adulto, a vida está correndo, que precisamos seguir em frente, né? Precisamos seguir em frente, mas hoje eu tento muito parar e assimilar o que eu tô sentindo e falar, não, ok, eu tô sentindo isso aqui, isso vem disso aqui, agora eu posso seguir em frente. Não só suprimir o sentimento. E isso vem de vovó, que é uma mulher incrível também, né? Que passou por muita coisa. Essa força ancestral, para mim, é muito latente, né? Honro muito Tânia Maria, Maria Vera Lúcia, Maria Janete, Marivone, Maria Luzinete, Verônica. Minhas primas, tenho primas que são mães já e que estão ali aprendendo também, tentando seguir o caminho delas, fazer a história delas. Tainara, Tailane, Silvânia, pessoas que estão ao meu redor e que eu fico assim, nossa, tá. E é isso, eu acho que ao mesmo tempo que nenhuma experiência é 100% individual, né? Sempre tem alguém que passou algo parecido. A gente sabe das nossas necessidades, o que é que conseguimos, o que é que alcançamos. E aí agora, o que eu falei? Eu comecei a chorar e parei o choro aqui no meio, porque agora eu falei que todo podcast, eu tenho que continuar. Então eu fico nesse limbo de, cara, eu preciso colocar o que eu tô sentindo pra fora. Quando você ouvir esse episódio, quando ele for lançado, eu tô um dia antes do meu caminho de Santiago, eu tô gravando o episódio. E quando você ouvir, eu já vou estar fazendo o caminho. E depois eu vou fazer um episódio só sobre o caminho de Santiago. Eu vou estar compartilhando toda a minha trajetória no Instagram, né? Não em tempo real, por questão de segurança e para eu também absorver todo o processo que eu vou estar vivendo. Mas vai lá, porque para você vai aparecer em tempo real, porque eu vou colocar do início ao fim a minha experiência ali. Mas uma coisa que prevalece em todas essas experiências e que deveria prevalecer quando isso não acontece, porque eu sei que tem pessoas que não têm uma relação boa com sua mãe, e eu sinto muito se você não tem essa relação com sua mãe,
mas que com certeza você tem alguma figura feminina que representa um carinho de mãe, né? Do que a gente idealiza que é o carinho de mãe. Por exemplo, minha madrinha, Dindiyamira, ela é uma pessoa incrível, assim, que é minha madrinha, é de sangue, mas que eu considero realmente como minha segunda mãe. E é um amor que a gente construiu na nossa trajetória. Então, o amor, ele pode ser construído. E eu sei que o amor de mãe não é como dizem, que nasce da noite pro dia, que você sabe na hora que você vai ter que ser mãe e que dá aquele estalo. Às vezes isso não vai acontecer com você. E tá tudo bem. Respeita a sua caminhada, né? Tem respeito com você, com o outro, porque eu tenho tendência a fazer isso, e falo aqui do lugar de pessoa que passa por isso, de pensar muito mais no outro do que em mim. E é que nem quando paramos para analisar algumas situações e fala assim: ih, gata, você tá maternando esse boy, né? Só quem viveu sabe. E não estamos aqui para ser mãe de ninguém, mas mães que de fato são mães, criem mulheres corajosas, criem mulheres para o mundo. Eu sei que para mãe é muito difícil entender esse meu desejo de viver o mundo, de sentir o mundo e de estar no mundo. Eu realmente aprendi a ser meu próprio lar, independente de onde eu esteja. E a minha maior saudade é mãe, porque a gente dormiu junto até meus 19 anos. E a minha saudade é engraçada, porque minha relação com a mãe, ela não é 100% perfeita. Eu venero essa mulher. Eu venero as mulheres da minha família, minha mãe, minha avó e Dindiyamira ali estão no meu top 3 de pessoas da minha vida. Mas de mulheres da minha vida, principalmente. A tia Zizi, nossa, eu não posso nem colocar no top 3, né? Porque essas mulheres realmente, elas, cada uma delas me ensinaram algo e representam algo e fizeram muito parte da minha vida, sabe? Mas até para nossa relação, eu tá longe de manhã, eu percebo que eu consigo lidar melhor, afastando um pouco, sabe? Nossa relação melhorou muito. Eu cheguei em uma fase em que eu e mãe discordava muito das coisas. E é muito difícil a gente também lidar com essa sensação de pessoas que nós amamos tanto não preencher espaços que nós queríamos. Então, às vezes, eu sinto que manhã, ela queria muito que eu fosse aquela filha que estivesse lá, morando perto dela, com a família, já com o netinho dela e tal, e essa coisa ali, né? E eu queria muito estar perto de manhã, queria muito. Mas eu sei que eu estaria infeliz. E eu sei que no fundo... Nossa, tô tão emocionada que eu bati no microfone, me perdoa. Mas eu sei que no fundo ela também quer minha felicidade. É isso. Hablei. Eu realmente não tenho uma resposta do que é ser mãe. Ainda não sou mãe. Quero ser mãe. Mas que nós celebremos o amor entre mulheres. O amor vindo de mulheres. A gente carrega muita coisa. Por si só, ser mulher já sobrecarrega. E ser mulher negra, eita, misericórdia. Então, independente se no dia de hoje você tem uma mãe presente, se essa mãe já faleceu, se tem uma amiga muito querida que perdeu a mãe recentemente, eu não consigo mensurar a dor que deve ser perder sua mãe. Se você tá longe hoje, assim como eu, né, no dia de hoje, é muito difícil essas datas comemorativas, mas que a gente não perca de vista de celebrar o amor que nós temos, o amor que recebemos, o amor que queremos passar para frente. No final de tudo, eu quero agradecer a manhã por ser exatamente quem ela foi. Mãe, eu amo, é sério. Mãe, minha pedra 90. Eu amo essa mulher. Me estresso. Que a gente
discordo muito. Às vezes, eu acho que é isso, né? Talvez mãe demore de ver que o filho cresceu, que é adulto, que é do mundo. Eu vou fazer 28 anos, mas parece que quando eu tava no Brasil, mãe me via exatamente como mãe diária de, sei lá, 10 anos, assim. Quando eu chegar na minha vez, eu vou falar, eita, mordi a língua, eu paguei com a língua. Eu sei que eu vou pagar com a língua com muita coisa. Mas o amor, ele tem que ser leve, ele é para ser leve, ele é construído. Mas que às vezes é isso. Somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes. A minha necessidade é realmente estar vivendo, tentando criar as oportunidades para que as pessoas se realizem. E a vida foi cruel com Manha, que talvez ela não se ouse sonhar tanto. Eu ainda espero trazer ela para vir me visitar aqui em Portugal. E eu sei que isso vai ser muito mais uma realização minha, mas eu quero agradecer Milena também e Dandara por terem compartilhado um pouco da experiência delas. Quero agradecer a cada uma das mulheres que me ajudaram na minha trajetória. Hoje eu tenho mulheres incríveis que me rodeiam também, morando fora. Um beijo, minha amiga Fran. Beijo, Bruna Freitas e Bruna Lima. Eu tenho 2 Brunas na minha vida. Beijo a todas as mulheres incríveis que cruzaram na minha vida, que cruzam, que estão ali. Não dá pra falar o nome de todo mundo, que senão eu vou ficar aqui, né, horas e horas. Mas eu tenho pessoas muito queridas e eu sempre tento reforçar, né, o quanto... Eu sou uma pessoa, gente... Se você não me conhece pessoalmente, eu sempre tô reforçando. Quando eu vejo algo bonito em uma mulher, quando eu vejo a potência que aquela mulher tem, eu vou estar sempre elogiando, eu vou estar sempre tentando botar pra cima, porque eu sei que a sociedade ela não é justa com a gente. E que a gente é muito foda, mas que nem sempre queríamos ser, sabe? Precisar ser. E que a gente saia um pouco desse lugar de que ter que precisar, de ter que sobreviver, de ter que resistir e que viva, que seja plena, que se acolha, que se sinta bem dentro da sua própria pele. Obrigada por transbordar amor por aqui. Eu consigo sentir o amor de Manha, de Dinda, das pessoas que me amam de longe. Então, obrigada a todo mundo que transborda amor. Eu tento ao máximo transbordar amor daqui também. Espero que no dia de hoje você consiga celebrar o amor de alguma forma. E é muito bonito ser mãe. E hoje é dia de agradecer mesmo pelas mulheres incríveis que nos rodeiam. E não perde de vista isso, tá? Se tiver brigado com alguém aí, tiver aquela coisa, naquela birra, menina, deixa de maluquice. Vai tentar fazer as pazes, porque a vida é muito curta para a gente não celebrar o amor que a gente recebe. Tem uma música que, quando a gente tá na casa de vovó, Dia das Mães, geralmente eu, quando era muito pequena, eu e minhas primas reunia para poder fazer uma homenagem do Dia das Mães. Eu, Monique, Thaís, a Janine, aí fazia, né? Aí tem aquela... Qual era a música? Era uma música de Zeca Pagodinho. Era uma música de Zeca Pagodinho. Eu lembro que era de Zeca Pagodinho. Essas músicas antigas, a gente pegava uma música e cantava, fazia coreografia. E era muito bonito, era muito bonito, muito especial. E tem uma música que até hoje o pessoal canta, que é um povo de interior, né? E é zona rural, nem todo mundo é alfabetizado, que fala assim: quem é que sabe avaliar um amor de um pai, um amor de uma mãe? Sou eu quem sei avaliar um amor de um pai, um amor de uma mãe. E é avaliar, né? Mas todo mundo fala avaliar e a gente aprendeu assim. E aqui também eu trago o amor que sentimos de orixá e da espiritualidade. A benção, minha mãe Ansã, minha mãe Emanjá, minha mãe Oxum, Oranhê Oxum, Iparrê Oiá, Odoiá, Emanjá, Eruia, mi. A todos os catiças, a todas todas as mães, né, espirituais que estão com a gente. Muito axé. Eu sinto muito que quando eu tô ali naquele dia triste, xoxa, capenga, vem uma força inexplicável e essa força também é da espiritualidade que eu carrego.
Então, obrigada por ter escutado até aqui. Eu tô muito feliz de estar de volta. Tô muito emocionada nesses últimos dias, principalmente nesse dia que é pré-Caminho de Santiago. Eu tô com frio na barriga. Espero voltar e te contar como foi e contar um pouco dessa transformação. E se sentir abraçada, tá? Compartilha esse episódio com alguém que você ama, com a mãe que você ama, e aproveita para agradecer a essa pessoa por estar na sua vida, seja ela sua mãe, sua amiga, sua tia, sua prima. Hoje é dia de celebrar. Obrigada para você que tá aí do outro lado e que tenta dar amor. E o amor, ele aceita, tá? As pessoas do jeito que elas são. Não esquece isso. Acolhe seu filho, sua filha, do jeitinho que ele é. Ele merece seu amor. E a gente dá, né? Quando a gente dá amor, a gente recebe amor. O universo, ele gira em torno dessa troca, tá bom? Um cheiro do lado daí. Não esquece de avaliar das 5 estrelas para esse podcast aqui no Spotify. Me seguir também e compartilhar esse episódio, que acho que ele foi muito especial. Beijo, maninha. Tchau, tchau.